Olá a todos. Olha aqui nós novamente, o nosso grupo de estudos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec. Com alegria, com satisfação e, logicamente, motivados cada vez mais para que esse estudo seja tão importante para todos aqueles que assistem, que nos acompanham, como é para nós também. Nós já estamos há algum tempo falando e hoje nós vamos, seria como complemento do anterior, porque no anterior nós discutimos uma condição da tríade de espírito, perispírito e corpo físico, e hoje nós vamos falar de um princípio muito importante para nós. Nós já estamos aí praticamente no 10º princípio, iniciando hoje, por isso nós contamos hoje com a presença de Gustavo, Juliano, eu, Wagner, novamente aqui, e esperamos que vocês possam fazer as participações de vocês com sugestões ou críticas a todo e qualquer momento, através da utilização do nosso endereço no YouTube. Antes de nós iniciarmos o princípio que nós queremos, eu convido a todos para que nós elevemos o nosso pensamento em agradecimento a Deus e ao Mestre Jesus. Agradecimento pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de acompanhamento, aculturamento, a fim de que tornemos os espíritos esclarecidos. Porquanto, quanto mais esclarecidos, maior a nossa capacidade de compreensão do amor, da esperança, da fraternidade, da fé, mas que, acima de tudo, nos encontremos sempre motivados nesse processo de fraternidade a melhorarmos cada vez mais e assim por diante, tornando-nos irmãos uns dos outros, cada vez mais compreendidos uns pelos outros. Que assim seja. Hoje, então, nós vamos falar sobre o princípio onde nós vemos lá. O homem tem, assim, duas naturezas. Por seu corpo, ele participa da natureza dos animais, de quem possui o instinto. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. Olha que interessante a perfeição pedagógica de Kardec. Ele falava, onde nós estudamos no princípio passado, sobre espírito, perispírito e corpo, né, o nosso corpo físico, e agora ele vem mostrar a dupla natureza do homem. Homem, espírito, então, encarnado, espírito individualizado. Aí nós vamos começar a ver que quando nós atuamos no nosso corpo, aqui no planeta Terra, nós utilizamos essa natureza e como nós, aqui, nossos companheiros vão acabar explicando hoje, nós vamos viajando no tempo, no espaço, ora compreendendo a nossa relação para com o mundo dos espíritos e ora compreendendo a nossa relação para com o mundo dos animais aqui no planeta Terra, que, logicamente, na era hominal que nós nos encontramos, é uma era imediatamente superior à era animal. Muito boa noite, companheiros. Fiquem à vontade para conversar com aqueles que nos assistem. Olá, Wagner. Eu queria começar esse nosso vídeo falando sobre essa parte do homem, sabe? Acho que o Juliano pode falar depois essa parte das naturezas aí, mas eu queria ressaltar um pouco essa parte do homem ali no comecinho, né? Como você estava falando, né? Como Kardec, ele é preciso nas palavras que ele usa. Então, você já deve ter reparado nos nossos vídeos anteriores aqui, que a gente tem tido um cuidado para tentar entender as palavras que Kardec usou, por que ela usou e qual que é o significado dela naquele contexto. Então, aqui, ele usou a palavra homem. Por que ele está falando homem? No sentido da espécie humana. Então, é o espírito encarnado. Então, o princípio anterior falava sobre espírito, perispírito e corpo físico, e aqui ele junta tudo isso no homem, designando como homem, que já é o espírito individualizado. Então, ele distingue bem essa espécie humana da espécie animal, por exemplo. Então, ele vai falar que o homem que tem essa capacidade de interagir nessas duas naturezas, que o Juliano vai falar um pouquinho mais para frente depois. E ele deixa isso bem claro, que é o homem que tem essa capacidade, não são os animais, não são as plantas, não são outras espécies, é somente a espécie hominal. Por que a espécie hominal? Porque ela já é um espírito individualizado, ela já tem, o espírito encarnado, ele já tem algumas faculdades evoluídas, e tem essa experiência de interagir com essas duas naturezas, para evoluir ainda mais essas faculdades, que são elas, o pensamento, a emoção, a moral, o próprio instinto, que a gente vai falar também. Então, é o homem que tem essa capacidade de já ter essas faculdades com ele, e quando ele interage com essas duas naturezas, ele tem a possibilidade
de evoluir ainda mais, de aperfeiçoar ainda mais essas faculdades dele, no caminho da sua evolução aí até a perfeição. Na vez passada que nós fizemos a nossa conversa, o nosso estudo aqui, o Juliano destacava que a espécie humana foi escolhida para as encarnações dos espíritos. Isso nos deixa felizes. E Kardec continua diferenciando-nos quando ele nos chama de homem. Então, nós deveríamos, logicamente, sentirmos felizes, agraciados, porque essa condição hominal, essa condição de homens que nós estamos hoje, é um patamar que nós alcançamos. É isso mesmo, Gustavo. Nós alcançamos, nós somos felizes por termos alcançado. É um degrauzinho que nós subimos. É um degrauzinho que, assim, de certa forma, ele não é tão alto, mas também não é tão baixo. Então, ele, ao mesmo tempo que ele não nos coloca numa condição de privilégio, mas ele coloca numa condição de ação. Então, nós temos todas as capacidades para evoluirmos mais, para fazermos mais, para aprendermos mais. Porque nós já passamos por uma série de estágios que nos fizeram chegar no ponto que nós estamos. Então, nós temos essas capacidades. Ao mesmo tempo, e por outro lado, a gente tem um espaço muito grande ainda de evolução, de caminhada a percorrer. Então, é nesse sentido que nós somos privilegiados por estarmos na espécie humana. Juliano, se nós estamos nessa condição que o Gustavo fala para nós já não somos tão animalizados, porém ainda não estamos o quanto espiritualizados podemos ser, é isso? Exatamente, a gente está num ponto, né, a evolução, pelo menos a nossa aqui, né, dos espíritos encarnados e dos espíritos que habitam, né, o planeta, é uma condução mediana, né, dentro entre nós, né, então temos uma média de desenvolvimento moral e intelectual, e a característica aqui é justamente de quando o espírito que está lá no mundo espiritual, como nós já conversamos aí nos outros vídeos, ele está no mundo espiritual, que é o mundo normal, e ele encarna, ou ele reencarna aqui no mundo material, ele acaba caindo nessa condição de dupla natureza, como o princípio traz para a gente, é nesse momento. Por isso que ele, quando chama homem nessa questão, ele está se referindo também a espécie humana, obviamente, né, que tem essa responsabilidade maior, e no momento do homem aqui encarnado, ele vai participar da dupla natureza, porque ele vai ter contato, né, pontos de contato entre essas naturezas. Ele participa da natureza animal, porque ele tem um ponto de contato de similaridade, ou vamos dizer assim, de ponto comum com os animais, principalmente, esse ponto a gente pode dizer que principalmente é o instinto, né? Então, nós homens temos um instinto e os animais também têm um instinto, né? E daqui a pouquinho a gente até conversa um pouquinho mais do que é o instinto em si nesse sentido, né? Mas é um ponto de contato da natureza, né? Da natureza animal do homem com a natureza dos animais, né? Obviamente. Então é um ponto um ponto fundamental. Outro ponto de contato, obviamente, é a questão da matéria, porque uma vez encarnados, nós estamos dotados do corpo material, né? Nós assumimos essa responsabilidade por esse corpo material, né? Que esse corpo material é de matéria e é similar à matéria dos animais também, que tem os seus corpos materiais, né? Então, esse é uma outra característica da natureza animal, que se diz aí. Então, não é a acepção das palavras, ela é importante, né? Primeiro que a natureza é no sentido desses pontos de contato, dessas propriedades comuns que existem, né? Ou desses, né, atributos comuns, e no sentido também de animal, ou seja, a gente participa da natureza dos animais em alguns contatos, nesses pontos em específicos entre os homens e os animais. E aí eu destaco a questão do instinto do homem e do instinto dos animais, né? Então, é nesse sentido, para a gente não confundir, né, como um outro tipo de natureza relacionada aos animais. Então, a acepção ali, esse é um princípio bastante importante que ele traz, né, as palavras com bastante destaque.
e ele vai ter se é dupla natureza, tem uma natureza espiritual, né? Daí acho que o Gustavo pode aprofundar um pouquinho para nós aí essa natureza espiritual, né, que faz parte do homem encarnado. Acho que O Wagner está no mudo. Eu estou mudo aqui. Nessa Agora... condição, nessa condição da matéria bruta, quando você fala do material, matéria bruta, Juliano, nós continuamos, acho que vale sempre ressaltar que a sutilidade com que o espírito se utiliza da matéria vai fazendo com que ele também contribua para essa junção espírito-matéria, homem, a ação, a sua natureza dupla, ora com o mundo espiritual, ora com o mundo dos animais, ele faz uma interseção, ele faz uma conexão constante, que isso significa que Deus está ainda preocupado com a celeridade e com a possibilidade evolutiva de cada um de nós. Não é mais ou menos por aí? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai recordar lá de outros princípios, principalmente quando a gente fala lá da Trindade Universal, né? Se a gente voltar lá para a questão da Trindade Universal, que é Deus como causa, espírito e matéria como efeito, né? Então a gente tem Deus, espírito e matéria, a Trindade Universal. Esses espíritos criados por Deus, eles utilizam da matéria também criada por Deus para se desenvolverem, né? E chegarem num ponto de desenvolvimento que vão se aproximar de Deus. Então, aí resgatando essa questão do contato do espírito com a matéria é sempre constante, ele sempre vai existir, porque Deus criou espíritos, inteligências, e criou a matéria, né? E na matéria no sentido geral, de tudo que compõe a matéria do universo, né? E das inteligências que povoam todo o universo. Então, essas criações, elas se conectam, os espíritos, com o desenvolvimento da inteligência, seja uma inteligência primitiva, como o instinto, ou da inteligência mais desenvolvida, a hora que o próprio espírito, pela sua vontade, né, ele faz uso dessa inteligência, já não tanto mais como instintiva, ainda assim em ação em relação à matéria. Nós aqui conhecemos a nossa matéria quando encarnados, estudamos a nossa matéria aqui encarnados, mas em outros mundos, né, nós temos espíritos talvez mais desenvolvidos de intelecto, né, intelectual e moralmente, e em contato também com matérias também mais desenvolvidas e compatíveis com eles, e mais atrasados também, vamos pensar assim, né, nessa questão da progressão do geral do desenvolvimento dos espíritos. Um ponto passível da gente lembrar também, antes que o Gustavo possa começar a falar, é que, como o Juliano nos demonstrou, nessa nossa conexão com o animal se utiliza muito mais do instinto, então, que é uma inteligência rudimentar, como o próprio Kardec coloca no Livro dos Espíritos. Mas nós, espíritos individualizados, nós passamos por processos evolutivos, já há mais tempo, talvez, mas nós conquistamos os 4 grandes atributos que está como atributos do espírito no Livro dos Espíritos, que é pensamento, inteligência, conhecimento de si mesmo e livre-arbítrio. A partir daí, nós reconhecemos, então, esses 4 grandes atributos do espírito nos diferenciam basicamente dos animais, tornando-nos espíritos com a letra E maiúscula, e por ser espírito com a letra E maiúscula, já individualizado, ou seja, nós utilizamos a inteligência, a capacidade de pensar 24 horas por dia. Nós não mais deixaremos de atuar intelectualmente em nenhum momento. Mesmo que, quando encarnados, o corpo durma, nós continuamos utilizando os atributos espirituais. E quando desperta no corpo, também continuamos. É isso, Gustavo? É exatamente isso. E, na verdade, você resumiu bem, né? Que só o homem que tem essa capacidade de, como o Juliano estava falando, de interagir com a parte material, a parte animal, né? Através do nosso instinto, através do corpo físico mesmo. E ele também tem essa capacidade de interagir com a parte espiritual. Como você estava falando, através do desenvolvimento da sua inteligência, do conhecimento de si mesmo, do exercício do seu livre-arbítrio. Então, é o homem que tem essa capacidade. E essa parte espiritual, essa natureza espiritual, a gente interage com ela o tempo todo. Então, assim, é como se nós tivéssemos um pezinho aqui e um pezinho ali.
e a gente acaba interagindo com os dois o tempo todo. E essa interação que faz com que essa nossa encarnação seja tão proveitosa, tão útil. A partir do momento que eu começo a me dedicar mais para evoluir as minhas qualidades, meus atributos espirituais, do que os animais, do que os materiais, eu estou fazendo um uso melhor da minha encarnação. Então, a partir do momento que eu estou exercitando melhor meu livre-arbítrio, fazendo escolhas mais saudáveis para mim, eu estou, de certa forma, evoluindo meu lado espiritual. A partir do momento que eu começo a olhar lá para o futuro, sobre a vida espiritual, e mudo a forma como eu tenho as minhas escolhas agora, baseado na vida futura, é um indício, é um comportamento de que eu estou incentivando mais o meu lado espiritual. Então, esse discernimento que Kardec traz para a gente, entre desenvolver mais o animal, ou as características animais, ou as características espirituais, só o homem tem essa capacidade. Então, é por isso que esse princípio é tão importante, porque ele fala que o homem que é capaz de fazer isso, o homem que tem um pezinho nos dois lados, por assim dizer. Poxa vida, que legal. Quando você fala dessa forma, você disse que eu havia resumido. A gente resume, parece simples, mas não é tão simples. Não, quantos bilhões de anos nós levamos para a conquista desses 4 grandes atributos? Quando nós falamos em pensamento, nós pensamos 24 horas por dia. O nosso pensamento viaja a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Quando nós falamos em inteligência, a inteligência é a faculdade que permite ao indivíduo a resolução de novos problemas. Quanto mais problema eu resolvo, mais inteligente eu fico. O conhecimento de si mesmo é a utilização da consciência. Eu parametrizo as minhas dificuldades, as minhas potencialidades, e no meio disso eu passo a atuar em qualquer lugar onde esteja, eu reconheço os meus potenciais. E no caso do livre-arbítrio, eu estou livre, eu tenho pensamento livre e tenho liberdade de ação, desde que, utilizando os outros 3 atributos, eu comece a respeitar a do outro. E daí, Juliano, me parece que fica um pouco mais simples da gente começar a entender o que você vai falar da importância dessa dupla natureza, né? Então, eu já utilizo esses 4 grandes atributos como espírito individualizado, mas eu não perdi, em nenhum momento, esse recurso dessa dupla natureza que Deus me concede como acréscimo de bondade, né? Exatamente. Deus concede para a gente a lei da encarnação, né, ou da reencarnação. E é ali que eu vou, né, vou ter o contato, vou fazer o uso dessa dupla natureza. É ali, no momento da encarnação, né, quando eu estou encarnado, que eu vou me submeter, teoricamente, o meu conhecimento, aquilo que eu estudei, aquilo que eu me preparei, dada a minha condição, obviamente, no mundo espiritual. Então, nós se preparamos no mundo espiritual, né, se nos for permitido, obviamente, se tivermos condições morais, inclusive, para isso, né, mas, de certa forma, a gente se prepara, a gente estuda, a gente planeja muita coisa, né, e aí é onde que a gente vai colocar isso em prova, né, onde que a gente vai testar os nossos conhecimentos, né, onde que a gente vai fazer a aplicação prática daquilo que eu tanto almejo ali no mundo, no meu mundo normal, no mundo espiritual, para que eu possa evoluir mais rapidamente. É justamente no momento, no contato mais fortemente com a matéria, que é na encarnação. E aí Deus dá para nós essa possibilidade de ter essa dupla natureza ali, de participar um pouquinho dos animais, da natureza deles, né, com o nosso corpo, obviamente, material, né, e de manter a minha continuidade ali da minha natureza espiritual, e é ali que eu vou me provar, é ali que eu vou me testar, é ali que eu vou tentar, por tudo em prática, aquilo que eu tanto almejei, né, que eu tanto estudei, que eu tanto me preparei. Então, é uma oportunidade singular, né? A gente, às vezes, ignora um pouco a importância da encarnação, ou, né, da nossa vida aqui de encarnados, ou da reencarnação que seja, né, para nós, dependendo do nosso estado né, da situação que estamos de desenvolvimento moral, intelectual. Então, é uma oportunidade muito grande, e, de certa forma, além de ela permitir que a gente caminhe até a perfeição, porque esse é o meio de caminhar à perfeição, eu praticar aquilo que eu, né, que eu estudo, aquilo que eu
entendo aquele conhecimento que eu vou adquirindo, eu ponho ele em prática, né? Eu vou tentar pôr em prática o máximo possível, então eu vou passar por uma expiação, né? Ou para outros espíritos, pode ser que isso seja até uma missão, então ele vem encarnar ou para expiar ou por uma missão, e aí a gente vai colocando em prática e vai se desenvolvendo. E ao mesmo tempo, como isso é um presente de Deus, é a participação nossa na obra geral da criação. Olha a importância, né? Como que o ser inteligente cumpre as ordens de Deus, seguindo a determinação de Deus pelas leis que ele impõe, né, que são imutáveis, que são eternas, e tem todas as características do próprio Deus. Então, essas leis, e a lei da encarnação é uma delas, elas permitem que a gente concorra para a obra geral da criação. E só por isso, só por esse cumprimento dessa, a gente já desenvolve, né, a gente já continua no nosso processo evolutivo só pela participação. Então tem duplo objetivo, né? A encarnação ela tem um duplo objetivo que é bastante pertinente para que a gente vá buscar a nossa perfeição lá no futuro. Gustavo, é muito mais profunda, então, a finalidade dessa dupla natureza, né? Porque quando eu entendo o que o Juliano fala aqui, quando eu estou em contato com essa natureza espiritual, eu aprendo, eu trago para mim novos níveis de conhecimento. E eu encarno, então, ou reencarno, para provar. Essa prova é uma prova que é feita para mim mesmo. Eu vou provar a mim mesmo que eu aprendi. Seria como assim, tirar a prova de um cálculo matemático, mais ou menos assim. Eu quero ter certeza que eu acertei. Então, quando eu venho para o mundo corporal, eu recebo toda a influência da natureza dos animais, o funcionamento biológico. Eu não fico falando para o meu coração bater, para o meu sangue caminhar, fluir pelo corpo, porque isso é aquisição que nós já temos garantida aí nesse contato com, digamos assim, com o reino animal. Eu não fico, mas todas as vezes que eu decido a maneira com que eu quero melhorar a minha vida, eu estou em contato, então, com essa minha natureza espiritual. Então, é certo, como o Juliano fala, é um presente de Deus, mas, acima de tudo, oportunidade benfazeja de aproveitamento. Nós sempre vamos aproveitar ao máximo todo o tempo, e essa interação, ela deve ser melhor aproveitada por nós. Então, quando o meu corpo vai dormir, eu me preparo, porque em contato com a natureza espiritual, eu também vou aprender. Eu estou encarnado, aprendendo com a natureza espiritual. É mais ou menos por aí, não é? É mais ou menos por aí mesmo. E é legal a gente pensar, né, sobre o que é essa prova que você estava falando, né, que você falou que é a prova real aí que a gente faz para verificar se aquilo que eu aprendi, de fato, eu sei produzir, né, eu sei praticar. E é interessante, né, como esse mecanismo funciona, né, porque se a gente fizer um paralelo com a nossa escola, por exemplo, nossa escola a gente aprendeu, teve contato com N conhecimentos diferentes, de geografia, de história, relevo, planalto, N situações diferentes, matemática, a gente aprendeu muitas coisas diferentes. E hoje, o que a gente sabe de tudo isso? O que a gente lembra de tudo isso? Provavelmente o que a gente mais usa, o que a gente mais pratica. Então, por isso que é interessante a gente pegar a teoria e trazer para a prática. Só que nesse caso aqui, a gente não tem essa opção de ter contato com muitos conhecimentos e descartar aquilo que eu não uso. Eu não consigo fazer isso. Se eu quero chegar à perfeição, se eu quero chegar a ser um espírito perfeito, eu tenho que ter contato com todos esses conhecimentos e tenho que praticar todos esses conhecimentos. Não consigo ignorar um ou outro ali porque eu não uso eles. Não, eu tenho que ser um espírito completo, utilizando tudo isso. Eles passam a ser essenciais, né? As leis de Deus, né? As leis de Deus, a lei natural, a lei de Deus. Esse subconjunto de leis, né? Das leis de Deus, a gente tem que praticar justiça para todas elas, né? E se a gente pensa lá na Trindade Universal, que é matéria e espírito, e Deus, matéria e espírito, e ele impõe as suas leis, ele impõe as suas leis para a matéria e impõe suas leis para os espíritos. E no uso da matéria pelos espíritos. Então, essas leis permeiam por tudo isso. Então, se eu respeito essas leis, né, como você falou, se a gente respeita essas leis, a gente evolui, a gente treina, a gente pensa, né, estuda,
até estuda essas leis, né? A da encarnação, uma delas, estuda com profundidade, mas a prática, né? A obra de Kardec, o próprio Espiritismo, é uma obra que ela é uma obra prática no sentido de, se a gente for classificar essa obra, porque ela nos traz princípios que, de certa forma, vão requerer uma prática. Então, se a gente quer ser um homem de bem, a gente precisa praticar lei moral, né? As leis morais. Se a gente quer chegar à perfeição, a gente precisa respeitar todas as leis divinas. Então, é muito interessante, né? Porque a gente se prepara, estuda e precisa da prática. E a dupla natureza, na verdade, ela permite esse contato da prática, né? Ela é o maior instrumento de prática que o espírito tem, é quando ele tem dupla natureza. Seria, então, exercitar com naturalidade todas as virtudes como a gente exercita o instinto, né? O instinto a gente exercita com naturalidade, e nós vemos que Kardec diz, que no Livro dos Espíritos, que o homem, por vezes, negligencia o instinto, mas o instinto ele continua sendo uma inteligência rudimentar, inerente às espécies, variável nas suas manifestações. O homem se alia à inteligência. Quando o homem se alia à inteligência, usa muito mais a inteligência, ele acaba, por vezes, negligenciando o instinto, mas ele nunca perde. E o mais importante, nós, espíritos, somos imortais e jamais perderemos os recursos das faculdades desenvolvidas anteriormente. Ou seja, o instinto nunca vai nos abandonar, não é isso? Eu acho legal a gente falar bastante sobre a parte do instinto, sabe? Porque a gente tem essa visão de que o instinto é ruim, ele é uma coisa que nos atrasa, sabe? E não é esse o caminho. De fato, os animais, eles são muito mais instintivos do que a gente. Então, se você pisa no pé de um cachorro, por exemplo, o cachorro avança em você, porque instintivamente ele foi ameaçado de alguma forma, ele foi machucado de alguma forma e ele reagiu. E para a gente, o instinto, ele é mais ou menos nessa linha também. Ele é muito importante para a nossa própria conservação. É o instinto que faz, por exemplo, quando você está andando na rua, você passa a mão entra um espinho na sua mão, por exemplo, você tira o espinho logo. Porque você tem um instinto, deu a dor ali, e o instinto de conservação, de sobrevivência te fez reagir logo àquela situação. E N outras situações que o nosso instinto nos ajuda a nos manter vivos, né? Nos manter de pé, acordado. Então, o instinto, ele não é ruim, ele é bom para a gente. Tem o nosso próprio instinto de reprodução, por exemplo. A questão é a gente saber controlar os nossos impulsos gerados pelo instinto. Então, se alguém fazer alguma coisa ruim para você, tal, instintivamente você tem aquela vontade de revidar, a questão é essa, você usar a sua inteligência, o que você aprendeu, os conhecimentos que você tem, para reagir melhor naquela situação. Então, não é que a gente vai deixar de ter instinto, um dia a gente vai jogar o instinto fora e ficar só inteligente. Não, a gente vai saber lidar melhor com ele, ter reações melhor aos impulsos instintivos, por assim dizer. Os instintos... Espera um pouquinho só, Juliano. Para vocês dois, começando por você, lógico, Juliano, até na sequência, nós podemos entender que o instinto, então, ele é baseado e consubstanciado no desejo e na necessidade de conservação da vida, no sentido de conservação. Aí nós começamos a entender que a gente vai deixar algumas mensagens, algumas dicas de estudo baseado na inteligência, porque o instinto já está garantido para nós. Você falou, é um presente, né? Deus nos deu dois presentes, o instinto e depois nos deu a consciência. E agora, logicamente, esse desejo, essa necessidade de conservação não acaba, né? Exato, não acaba. Por quê? Porque é justamente o ponto de contato entre nós, né, e os animais, né? Os animais também têm essa inteligência primitiva, né? Porém, o homem, ele já tem ele tem essa inteligência primitiva, ele tem os seus instintos, mas ele tem também já uma inteligência desenvolvida, né? Uma consciência diferente. E aí, o instinto em si, para o homem, ele, como o Gustavo falou, a gente sempre olha com uma questão mais negativa para o instinto, mas se a gente escutar o nosso instinto, né, ele sempre vai indicar um caminho muito exato, né, muito preciso, né? Agora, como que a gente se relaciona com isso, como que a gente utiliza desse nosso instinto, que é aí que é a nossa evolução, né?
porque ele está sempre presente, como está na obra de Kardec, o instinto é inerente às espécies. E se Deus escolheu a espécie humana para se aproximar dele, então o instinto é inerente à espécie humana também, né? Então jamais o espírito deixa de ter instintos, né? Jamais ele vai deixar. O que o espírito, com a sua evolução, ele acaba por vezes ignorando, né, o instinto ou utilizando o instinto de uma maneira inteligente. Porque quando você delibera sobre o instinto, você usa a inteligência, né? Então, o instinto com deliberação é igual à inteligência. Então, é essa questão que o instinto a gente nunca vai deixar de tê-lo, né, obviamente, mas também a gente vai desenvolver, conforme o nosso desenvolvimento moral e intelectual, a gente vai também desenvolver uma nova relação com esse instinto, né, uma relação diferente, mais avançada em relação às próprias reações e o uso, né, a interpretação do nosso instinto. Também com relação à manifestação disso. Então, nós combinamos, como nós já estamos aí muito próximos do nosso encerramento, nós combinamos de deixar alguns recados, umas dicas de estudo nessas nossas tips aí. Então, para que todos nós, não só aqueles que nos veem, mas todos nós também, estudarmos algumas diferenças na terminologia utilizada por Kardec, por exemplo, o que ele quer dizer nas diferenças quando ele chama, ele dá as palavras de mundo, orbe, globo, raças, espécies, ele está mostrando alguma coisa para a gente das diferenças universais, assim como ele fala do orgulho, do egoísmo, e vem falar do domínio sobre a matéria, que são dicas, né, que nós estamos deixando. Eu já vou deixando para vocês falarem um pouquinho sobre isso, porque o nosso tempo já tá em cima, e já aproveita também para um de vocês falar dos recados do YouTube, aí, como é que a gente se relaciona, ou aqueles que nos assistem se relacionam conosco. Fiquem à vontade. Quer falar, Juliano? Eu falo aqui. Pode falar. Então, em relação ao YouTube, não se esqueçam, então, se vocês não são inscritos no nosso canal, se inscrevam no nosso canal aqui embaixo, ative os sininhos para assim que novos vídeos forem disponibilizados, vocês já sejam notificados. E estamos gostando bastante de acompanhar os comentários que vocês têm feito nos nossos vídeos. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, fique à vontade para comentar aqui embaixo, que nós estamos acompanhando todos eles. E se for do seu grado, compartilhar esses vídeos com seus amigos, com seus familiares. Quem sabe essa dinâmica, esse estudo possa ajudar também outras pessoas, né? Às vezes eu não sei como indicar para um amigo, para um parente que está distante, esse nosso grupo de estudo. Como é que eu faço, Gustavo? Se eu não sei nada, não sei indicar, como é que você faz para achar o grupo de estudo da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec? É só você entrar no YouTube, seja no aplicativo do seu celular, ou no site do YouTube, ou na sua televisão. Aí você for lá na busca do YouTube, você coloca Kardec Sorocaba. Aí o primeiro resultado que aparecer lá já vai ser o nosso canal. Aí nesse nosso canal você tem todos os vídeos, essa nossa série de vídeos aqui. Esse vídeo aqui é correspondente ao 10º princípio, então eu aconselho vocês começarem desde o primeiro, para pegar toda a sequência do que a gente vem falando aqui. Mas é só entrar no YouTube e jogar Kardec Sorocaba que você vai achar no nosso canal. Juliano? Muito bom. Muito bom. Eu, na minha parte, eu queria, né, primeiro agradecer as pessoas que estão nos ajudando aí, né, com os seus comentários e com a participação também. A gente está recebendo alguns comentários bastante valiosos, né, para as nossas reflexões e também para nortear os nossos estudos, a forma de abordagem. Acho que é importante, a gente assumiu aqui dentro do nosso canal uma didática, né, a gente tem toda uma preparação prévia, talvez o pessoal que assiste, né, não vê essa parte, né, mas a gente estuda em conjunto, a gente faz as nossas rodas de conversa aqui, as nossas estruturações dos temas, os nossos mapas, né, e para tentar trazer um conteúdo que seja de fácil compreensão e também de uma qualidade que as pessoas possam gostar, né. Então, de antemão, gostaria de agradecer, né, convidá-los à continuidade dos vídeos. A gente já está no 10º princípio, mas nós temos tantos outros pela frente, né, e esperamos que essas informações ou que esses estudos sejam de grande utilidade
né, para quem está utilizando. Mas acho que é isso. E queria agradecer também, né, a vocês dois aí pela força, né, que a gente sempre está junto aí, mas é um desafio para nós também, né. Muito bem, nós que agradecemos. Da minha parte, eu vou me despedindo, porque o nosso tempo já está bastante ultrapassado, agradecendo a atenção, essa audiência, essa nossa convivência, e deixando aí para as finalizações do Gustavo. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais.